e capacidade de implementação de recomendações. Porque não basta receber recomendações, quer seja do Conselho Fiscal, do Conselho Superior, ou de quem quer que seja. Estava todo o plano estratégico definido para fazer determinada coisa, para atingir determinados objetivos, e ela vai para o outro lado. Então, pode ter mais conhecimento, não significa que ele não presta para aquela entidade. Então, por que isso? Porque ele poderia estar prejudicando o foco do negócio, o objetivo da entidade. Né? Mas, acabando, o que está se pensando em termos de possibilidade de certificação? Teria um primeiro nível, que estaria, o foco nesse primeiro nível seria a governança da entidade. Aqueles princípios que a gente já falou lá atrás. Para chegar no segundo nível, seria agregado a excelência da governança, mais os processos. Os processos de trabalho, como é que eles ocorrem, como é que efetivamente está dentro dos padrões desejados, daquilo que se busca. Então, mas eu ainda tenho a possibilidade do nível 3, a excelência, que é o institucional mesmo. Aí eu vou ter que somar a governança, os processos e os recursos. Eu tenho um nível bonitinho, tudo de governança, os processos estão definidos, mapeados, tudo dentro de uma loja, mas eu tenho recursos para fazer? Recursos que nós estamos falando não é dinheiro apenas. Eu tenho uma sede compatível com a minha necessidade, eu tenho rede de comunicação, eu tenho sistema de publicidade dos atos, eu tenho pessoas capacitadas nas diversas áreas, eu tenho um nível de remuneração dessas pessoas que me garanta a permanência dessas pessoas, que não é um incentivo em que essas pessoas vão sair da minha energia, enfim. São diversos quesitos que podem estar sendo e certamente serão observados para se obter a certificação. Vamos lá, acabando? Quais são os requisitos? Não vai ser obrigatório, lógico, são incentivos. Por adesão em cada nível. Ou seja, eu posso ter apenas o nível 1 e naquele momento eu não tenho condições de ir para o nível 2 ou 3. Eu me estabilizo ali, vou me preparar por quanto tempo for necessário, já almejando o nível 2 na sequência e assim sucessivamente. Mediante inscrição junto à entidade certificadora. Ou seja, eu vou ter que ir lá me inscrever, procurar a entidade que esteja habilitada para isso. Olha, eu quero entrar no programa de certificação institucional, vai lá se inscrever conforme a entidade tiver estabelecido a forma. Há custos, não vai ser de graça. Vou pagar por isso, porque é uma consultoria. É uma consultoria que está sendo contratada, com essa finalidade. Né? Há que cumprir todas as fases definidas, ou seja, eu não posso pular de uma fase para outra. Tudo vai ter que se ir nessa rigorosamente, porque inclusive nós, ministérios e os outros, né, as associações, as entidades, vão estar atentas em fiscalizar a entidade credenciadora, não mais que tiver. Em cada nível haverá análise situacional, relatórios e recomendações. Ou seja, para cada nível você vai receber um calhamaço das observações que aquela consultoria que a empresa, que a certificadora fez. Mas olha, para você conseguir o nível ali daquela certificação, você tem que fazer isso. Pode ser que você não... eu quero continuar, eu vou buscar em que tempo? No tempo do seu, aquele que for colocar. Por isso que, para os dirigentes, a própria certificação, é importante ver a verificação se as pessoas elas estão aptas e dispostas para cumprir as recomendações. Porque se não tiver, não vai ter sucesso na certificação. Somente poderá avançar para o nível seguinte se cumprir todas as obrigações do nível presente ou precedente. Né? As observações pela entidade certificadora ocorrerão à distância e em loco, sempre mediante atestado de certificado. Ou seja, ele pode simplesmente estar pedindo informação que você mande documentos, mas obrigatoriamente vai ter uma fase em que os técnicos, os observadores vão estar lá dentro da entidade verificando se realmente aquilo que você descreveu, que informou, é daquela forma que acontece. E ele vai ter que certificar isso, né? Porque ele também está submetido às regras, não é a bel prazer dele. Vai ter que estar tudo documentado para ele também certificado. E manutenção e acompanhamento das exigências de cada nível. Ou seja, é também um requisito. Não é simplesmente chegar num determinado ponto e
porque se você pode chegar a um determinado momento também, vai passar por um processo de avaliação continuada e você pode até perder a certificação. Quais seriam as vantagens da certificação? Várias. Primeiro, é o nível de excelência da qualidade da gestão. Segundo, ou terceiro, quarto, ou qualquer um aí, inclusive naquilo que o Leonardo falou. Bom, para quem atinge o nível de excelência, certamente eu vou ser um conhecedor de mercado financeiro, vou conhecer disso, daquilo, e poder, inclusive, buscar melhores aplicações de maior risco, de produtos com maiores requintes de estruturação, enfim, não ficar, possibilitar os regimes a ter maior rentabilidade, cumprimento atuarial, enfim, diversos fatores aí que certamente a nossa legislação, que até a própria resolução do Conselho Monetário Nacional, vai passar por algumas flexibilizações, logicamente, vinculado a essa possibilidade de certificação. Vamos, amigo, eu já estou encerrando, já estou com a via no cartão vermelho. Qual é a situação atual dessa certificação? Estou falando aqui, mas isso é sonho? Não, já é realidade praticamente. Neste momento, está em fase de licitação para a contratação da entidade especializada, não é para fazer a certificação, para desenvolver a metodologia seguindo essa orientação que a gente colocou aqui, orientação geral. Algum detalhe pode ser ajustado. Então, o Ministério da Previdência Social vai contratar uma entidade especializada que vai criar esse modelo. Pode ser ela a certificadora, assim como pode ser qualquer uma outra que tenha habilitação para tal, desde que obedeça rigorosamente ao modelo definido. Tá? Implementação mediante pilotos. Nós estamos, até porque é uma limitação de recursos, que os recursos são alocados no próprio de segunda fase, o mesmo recurso que está aí alocado para fazer ciência previdenciária, para comprar equipamentos, que vocês muitos se habilitaram lá, o recurso vem dessa mesma fonte, está dentro do plano de ação, do plano estratégico do Ministério da Previdência Social em relação à melhoria da gestão e da qualificação dos regimes próprios. Ele é um plano de ação nosso lá do departamento dentro do planejamento estratégico. Então ele está hoje, nesse momento, várias empresas já se inscreveram lá, já apresentaram proposta para possível seleção, via licitação. Está na próxima fase agora de seleção das empresas e a gente espera contratar essa empresa, se não até o final do ano, no máximo no início do ano que vem, que vai começar a trabalhar. Foram escolhidos 4 entes federativos. Aí não tinha como você fazer uma seleção, quem quer, quem não quer, porque tem uma coisa assim bem objetiva, e foi muito mais assim, em função do interesse e do comprometimento de alguns entes federativos que a gente tomou a iniciativa de convidar a participar. E aí pegamos 3 níveis, 2 estados e 2 municípios. Um dos estados é o estado do Rio de Janeiro, porque inclusive foi o estado que, lá dentro do Conaprev, o Walter conhece, foi de onde surgiu inclusive as modelagens, as propostas. O outro é o estado do Pará, e pegamos um estado intermediário, de uma região um pouco diferente, enfim. O município de Diadema, que é um município pequeno, mas que, pelas informações que nós recebemos do CIPREV e tudo, demonstra-se uma certa coerência para atender uma lógica de implementação, e o município de Vitória, uma capital, que também já tem algumas lógicas nessa construção de um modelo mais ou menos estrutural. Enfim, muitos outros poderiam estar dentro do processo também. Era uma coisa que tinha que tomar decisão rápida e não dava para agregar muitos municípios, então se tomou essa decisão para criar o modelo. Então os pilotos devem ser esses, tá? E a gente imagina que no ano que vem a gente vai poder trazer aqui muitas novidades para vocês da evolução desse processo. Vamos lá? É isso. Como o Dr. Osmani foi quase disciplinado, né? Nós temos espaço aqui para
umas 2 manifestações da plateia, além das 3 questões por escrito que já chegaram aqui. Então eu solicito, se alguém tiver alguma questão a fazer e queira usar o microfone. Então, por favor, se dirija aqui, identifique-se com o nome e a procedência. 2 ou 3 manifestações ali. Bom dia. Bom dia. Pode excluir dos papéis aí, são meu, o último que foi entregue, por favor. Eu não sabia que ia ter esse espaço, e aí eu fiz a opção pelo microfone. Eu sou conselheira fiscal, atual presidente do Conselho de Previdência do município de Lajeado do estado de Pernambuco. Eu acredito, não sei, se a minha indagação, meu questionamento é o mesmo dos conselheiros. Nós percebemos desde ontem, eu tive a oportunidade de participar de outros congressos da ABPEM, e antes de qualquer coisa, agradecer e parabenizar, por esse entendimento de oferecer um congresso especificamente para controle. As responsabilidades dos conselhos aumentam, a cada dia ficou claro isso para a gente durante esses 2 dias de palestra. Agora, eu me pergunto, o que fazer enquanto conselheiro, enquanto ter o mínimo de conhecimento previdenciário em gestões municipais que são utilizadas como cargos políticos? Nós tínhamos uma diretoria executiva qualificada, com uma diretora já com CPA 10, todos 3 cargos efetivos, funcionários de carreira, e hoje nós temos uma presidente servidora municipal, 2 pessoas que não são servidores municipais e que não têm o menor conhecimento previdenciário. Nós já estamos encerrando o exercício, fomos impedidos de estarmos aqui nesse congresso, todo o Conselho Fiscal, todo o Conselho Administrativo, mas eu sou pernambucana, sou insistente e vim com recursos próprios. Mesmo mendigando descontos em passagens aéreas e mendigando também a própria inscrição aqui no Congresso. Esse Congresso de nada vai valer se ele ficar apenas aqui em Brasília. Ele tem que ir para o estado de Pernambuco, ele tem que ir para as cidades do interior que estão esquecidas. E aí eu quero fazer uma pergunta. O que o Ministério da Previdência vai fazer para inibir, que o que precisa realmente é uma ação mais radical em relação à inibição, para que os prefeitos comecem a respeitar a Previdência e que não seja utilizado para privilegiar família A ou família B, porque pediu mais voto, porque conquistou mais voto para o prefeito e recebeu o seu mísero salário diante de tanta responsabilidade, que eu ainda acho que os gestores da Previdência recebem muito pouco pelo tamanho da responsabilidade. Qual é a atuação do Ministério da Previdência? Qual é a atuação dos tribunais de contas? Nós já temos aí exemplos dos conselhos serem responsabilizados também. Agora, qual é o apoio que os conselheiros irão ter do Ministério da Previdência e dos tribunais de contas, quando o próprio conselho, quando os servidores públicos municipais querem defender sua previdência e são inibidos pela incapacidade dos gestores? Muito obrigada. Alguém desse lado da plenária aqui tem? Ali, ó. Tem mais uma. Tá. E aí depois a gente vai passar para o Tony, porque tem aqui. Só uma pergunta, Paulo. Quantos conselheiros do estado de Pernambuco tem aqui? Por favor, colega. Helena de Natal Breve, no Rio Grande do Norte, Natal. Eu acho que o Ministério já tem uma coisa que monitora o município, que é o CRP, certo? A gente tem a obrigação de criar o Conselho de Administração, o Conselho Fiscal, o Controle Interno e o Comitê de Investimento. A gente já tem aí a Constituição Federal, a gente tem a Lei 4.717 e tem a Portaria 402, que foi colocada aqui nessa explanação. Por que não utilizar esse CRP, que é como se fosse uma ferramenta, né, que o Ministério tem na área financeira para os municípios?
Qualquer coisa que acontece na área financeira, se o prefeito não repassa as contribuições dos servidores, se os prefeitos não passam a contribuição do ente federativo, se tem alguma coisa na área financeira, o município, a primeira coisa que ele perde é o quê? É o CRP. E por que não utilizar já uma ferramenta que a gente tem, que eu acho que o CRP é uma ferramenta que garante muita coisa no município, por que não utilizar, dar um prazo para esses municípios, os municípios que estão criando agora, tipo 5 anos, para ter esses conselhos e esses conselhos, porque isso é uma maneira de garantir a governança no município. A gente, o Instituto de Previdência de Natal, ele tem 85 anos de vida, certo? A gente agora que conseguiu criar conselho, o CONAD, Conselho de Administração, e há 4 anos a gente criou o Conselho de Controle Interno. A gente está criando agora o Conselho Fiscal e falta o Conselho o Comitê de Investimento. E agora que a gente está fazendo as certificações de alguns servidores. Mas a gente já tem instrumentos legais suficientes, entendeu? Para barrar várias coisas no município, inclusive o CRP. Eu acho que é um instrumento essencial para isso também. Ainda bem que está se criando isso aí, essa unidade gestora, essa certificação. Mas uma coisa que me preocupa muito, sabe, Tony, é que eu vi aí uma palavra que é por adesão. Né? E aquele município que não aderir, né, vai ficar a mesma coisa, porque o prefeito não cria conselho, porque ele acha que é uma forma de controle. Os prefeitos que têm consciência, deixam a gente criar. E os que não têm. Certo? Obrigado, colega. Pessoal, vou proceder a leitura que chegou aqui na mesa, daí passou a atualizar. O Tony está esquecido já, mas assim, a Regina de Correntina, da Bahia, em relação às informações a serem disponibilizadas a todos os servidores, no caso de um servidor inativo solicitar a cópia da folha de pagamento de todos os servidores, referente aos 3 últimos meses, é legal e obrigatório atender a solicitação do interessado? Como fica a privacidade de informação dos demais servidores? O Anselmo de Chapadão do Sul, Mato Grosso do Sul. O Comitê de Investimento pode ser formado só por membros do Conselho Fiscal, Conselho Diretor, Conselho Deliberativo? Comitê de Investimento. Considerando que os tribunais de conta julgam as prestações de contas dos RPPS, há conflito de interesse de haver um representante do Tribunal de Contas no Conselho Administrativo? E o Eduardo de Itapeva, São Paulo. Ô Tony, parabéns pela sua apresentação. Existirá alguma relação legal entre a certificação da unidade gestora para que através do seu gestor e dos conselhos, através do seu gestor e dos conselhos e comitês, assuma mais risco em seus investimentos, haja visto que a cada dia fica mais difícil atingir a meta atuarial em fundos de renda fixa, especial operações com títulos do governo? Então, doutor Tony. Bom. E a última a gente esqueceu da primeira, vamos lá. Começando aqui pela brava conselheira ali, brava no sentido de batalhadora de Pernambuco. Uma das questões que a gente abordou muito aí é exatamente isso. Tudo que nós estamos falando aqui, nós estamos falando de um mundo ideal, daquilo que é o que todos nós devemos estar buscando. E acho que exatamente esse é o grande momento desse evento que a BB está proporcionando. Aliás, eu aproveito para parabenizar a BB por esse momento de fazer um evento direcionado para os conselheiros. Finalmente, né, está despertando o que representa os conselheiros para a gestão dos regimes. E a gente não tem dúvida, colega, que o maior entrave que tem, ele é realmente um entrave político. E ele esbarra exatamente em função da autonomia política administrativa de cada ente federativo. Então, tem algumas questões, como coloca a Câmara de Natal, que o Ministério da Previdência ele tem a sua limitação de competência.
dados, e se você começa a interferir no processo de gestão, autonomia política administrativa de cada ente, você fragiliza o próprio processo. A exemplo do que tem estados hoje aí que simplesmente recorrem ao judiciário, por exemplo, ao Supremo, sob a alegação da incompetência do Ministério da Previdência Social em função exatamente da autonomia política administrativa. Então, tem que ter muito cuidado com esse processo de como as coisas evoluem. O CRP é um instrumento importante, é muito importante. A gente procura utilizá-lo da melhor forma possível em relação à observância do cumprimento das normas e desses princípios. Temos também, logicamente, uma capacidade limitada de estar permanentemente em cada município através da nossa auditoria direta, que é onde você se verifica, na prática, isso não é raro, tá? De verificar lá essas suas preocupações, essas suas dificuldades em relação às composições dos conselhos, a não representatividade, a sonegação da informação, que muitas vezes ela não é permitida, que ela se dê transparência, o prefeito proíba os conselheiros de participar. E não só o prefeito não, tá? Temos aí um Tribunal de Contas de Estado aí que não raramente questiona a participação de conselheiros nos eventos, principalmente aqueles eventos que ocorrem em locais mais atrativos turisticamente falando, sob o argumento de que estariam simplesmente fazendo turismo e gastando dinheiro público, que a gente sabe que não é verdade. Então, há uma série de dificuldades. E decisões como a sua de ir por conta própria de fazer, tem que ser louvado isso no próprio município. Enfim, tem essas dificuldades. E já indo lá falando disso aqui, da certificação, que fala que é por adesão, a certificação, ela não pode ser impositiva, exatamente por algumas razões. Primeiro, porque ela tem que estar reconhecendo modelos de gestão em que primam pela excelência e que estejam vamos dizer assim, na lógica daquilo que se busca para a construção do regime próprio de previdência social. E mais, ela tem custos, então você não pode impor uma exigência, inclusive para fim do CRP, onde ela vai ter custo, e nem sempre esse custo vai ser barato, dependendo do tamanho ou do nível de... Vou pegar aqui, usar a palavra, não sei se seria melhor essa, mas vamos imaginar da desorganização da entidade, ela pode ter mais ou menos custo, que é uma consultoria. Então não podemos impor isso. Tem limite de gasto. Há interesse do município, efetivamente, de efetivar esse gasto. O prefeito vai patrocinar esse custo? Muitos têm interesse em fazer, outros não. Pelo contrário, quer que a coisa não aconteça mesmo. Tem limite a taxa de administração, que você teria mais liberdade, enfim. São algumas questões. E, já indo lá para a questão da certificação, qual é a vantagem de ter a certificação em relação aos investimentos? A gente falou ali, se tem um nível de excelência, se ele atingiu lá o nível máximo da certificação, digamos que seja nível 3 ou A, ou o que se vê lá como uma certificação máxima, pressupõe-se que há uma total governança do sistema, que os recursos são necessários, são suficientes, que os processos estão todos definidos, que os conselhos funcionam, o comitê de investimento está lá com pessoas capacitadas e que fazem efetivamente a análise dos produtos e que estejam sendo, que está aplicando para buscar melhor performance em termos de rentabilidade e segurança, porque não é só a rentabilidade também que é a melhor coisa, mas também tem que observar, a primeira coisa é a segurança das aplicações, né? Enfim, então se isso tem a certificação, então aqueles limites da resolução, vamos pegar em fundos estruturados, FI ou FIP, né? Que o limite hoje é de 5%, que tem a possibilidade, de repente, de você ter uma rentabilidade maior, porque você sai do mercado especulativo e vai para a economia real, para o mercado produtivo. Mas exige maior conhecimento do negócio, enfim.
que hoje é apenas 5%, para quem tiver a certificação, de repente ele possa ir até 10%, 15%. É uma das possibilidades. Um FIP, por exemplo. Todos quem vão um fundo com FIP, quem aplica em FIP tem que entender que ele passa a ser sócio de uma empresa, ele passa a ser dono de um negócio. Então, estou aplicando num FIP que está lá, o negócio é produzir alimentos, eu não sei nem ler receita. Eu acho que é uma coisa meio esdrúxula que eu falei, mas para demonstrar de que eu tenho que saber que negócio, porque eu sou sócio daquele negócio. Eu tenho poder de ir lá interferir na gestão, eu tenho que reivindicar que eu seja um gestor daquele negócio, ou diretamente ou por representação. Só que a grande maioria, se não a totalidade, aplicam hoje em FIP, imaginando que está aplicando num fundo de renda fixa, tá? Então, entendeu o que eu estou dizendo? Então, são essas coisas que, quando a partir da certificação, obrigatoriamente as pessoas vão ter que conhecer isso. Tá, a outra aqui que eu notei é a questão do Conselho do Comitê de Investimento com a participação de membros do Conselho Fiscal. Ou só, ou com participação. Eu entendo que são conselhos incompatíveis. Como é que você vai decidir participar do processo decisório para fazer seleção tomar decisão sobre investimento e depois você vai fiscalizar lá na ponta? Quer dizer, acho que é aquilo que eu falei ali, cada qual no seu cada qual, né? Então aqui há incompatibilidade. Deixa eu só concluir aqui. Tá. Aqui estabelece um conflito entre o Tribunal de Contas e julgamento das contas do regime próprio aqui do município, onde está a questão do primeiro plano. Bom, na verdade, quando se fala do Tribunal de Contas, quem julga os processos do Tribunal de Contas são os conselheiros. Né? Havendo conflito de interesse, logicamente, não pelo fato dele ser conselheiro, pelo fato de ele estar ali. Ou seja, naqueles processos, possivelmente, existem os instrumentos que a pessoa, que o julgador, ele teria que arguir a um conflito de interesse e não participar do processo de julgamento. Mas é uma iniciativa que está dentro do âmbito da competência. Agora, o que tem que entender é o seguinte: os membros do Tribunal de Contas, todos, inclusive conselheiro, eles são segurados no regime próprio, tanto quanto qualquer um outro servidor. O conselheiro não é servidor titular de cargo efetivo, mas na medida em que ele vira conselheiro, ele passa a integrar, é como se o titular de cargo efetivo fosse. Então ele tem, por princípio, direito. O que tem que ter aí é uma percepção, e isso está dentro do nível de conhecimento e da estruturação do próprio sistema, em que você impede isso. Por que não ter lá no regimento interno, em alguma norma, de que nessas situações não poderia participar do processo de julgamento daquelas contas se ele é membro? Nada impede. O que tem a dificuldade de vocês construírem muitas vezes a legislação. É um fator político. O que normalmente ocorre? Qualquer lei que encaminha o interesse do sistema de previdência para o Poder Legislativo, qual é a participação dos servidores? Qual é a participação dos conselhos na elaboração dessas leis e no acompanhamento, ir lá, participar das audiências públicas, discutir com os deputados ou vereadores aquilo que seja efetivamente de interesse? Normalmente nós nos omitimos. Né? Isso é um negócio lá que isso não vai dar certo, isso é difícil. É difícil. Uma outra coisa que eu sempre coloco em pauta: os conselhos, membros do conselho, podem ou não ser remunerados pela atividade? Não há impedimento. Via de regra, vocês vão reunir uma noite ou uma hora fora daquela sua atividade normal. Não vejo problema que seja remunerado por isso. O que não pode haver é abuso. Vou reunir todo dia para chegar, vou aumentar meu salário em 30%, porque vou reunir todo dia, vou ter direito ao jeton. Não, tem que ser uma coisa razoável. Quem vai financiar a taxa de administração, né? Fazer reuniões ordinárias, ter critérios
objetivos e consistente para convocar reuniões extraordinárias. Essas coisas que você constrói na legislação. Não pode ser um fator impeditivo, até como motivação, até como responsabilidade. Você recebe uma remuneração por isso, um jeton, vai te permitir amanhã, de repente, participar de um curso de formação que é de interesse geral. Enfim, não há impedimento, basta se construir na legislação, de forma responsável.